Graça e paz, meu. Não vai essa cara, não. Eu vou puxar o tema e você se vira, meu irmão. Adoro. Deus do Vamos céu. começar o vídeo. Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Papo de Crente e hoje eu estou trazendo um assunto aqui que nem foi difundido entre a gente aí. Não conversamos nada, temos uma base certamente diferente e assim, quem é Lúcifer para você? Porque para mim foi um cara muito verdadeiro. Ele não sabia do tema, mas vamos falar sobre Lúcifer nesse vídeo, tá bom? Absoluta. Acompanha após a vinheta. Meu. Vamos começar o vídeo. Deixa eu falar. Não, vamos puxar aqui. Deixa eu falar. Eu vou puxar e jogar pra você. Deixa eu falar, irmão. Deixa ele fazer uma pergunta logo. Eu não tenho nem o que perguntar, mas eu vou saber na hora que falar. Bom, irmãos, estamos começando esse vídeo e assim, quem é Lúcifer para você? O que você acredita referente ao diabo, Satanás, o capiroto? Quem é essa figura? O que representa na Bíblia? E estamos aqui ao lado do nosso pastor irmão Givanildo para poder falar um pouco sobre Lúcifer. Eu tenho uma Bíblia satânica, conheço, já li também, é referente à mesma, então tem um pouquinho de base para falar dela e para falar também na perspectiva do que seria luciferizar ou diabolizar-se. Conforme a nossa Bíblia está escrito também, nas interpretações, quem é essa figura? Ele vai trazer um pouco do fato histórico, já te dando um alicerce aí. Vai trazer um pouco do fato histórico, de quem é a figura e representatividade dele, que pode estar escrito. E assim, eu vou, de fato, defender alguns pontos, porque não sou advogado do diabo, mas vou inserir nesse papel hoje. Mas, quem é Lúcifer? O que é diabo? O que você pode dizer sobre isso, irmão Gil? Está sem ensaiar, viu, gente? Nossa, você me pegou hoje de surpresa, viu? Adoro. É um assunto muito complexo, muito complexo. E falar de Lúcifer com você, Eu defendo, viu, gente? nossa, Acredite. meu pai do céu. Vamos lá. Olha só. Vai pela história. Fui pego de surpresa, viu? Tá? Na verdade, a gente não tem o costume de ensaiar, dando, roteirizar não é registro de... Não, de acontecimentos não. Mas, precisamente, essa história vai nos levar ao contexto, né? Porque o Lúcifer ele foi identificado nos céus. Sim, a figura Lúcifer. Isso, é uma estrela de luz, né? Sim. E no coração dele ele desejou ser maior do que Deus, estabeleceu o seu trono acima das estrelas de Deus e por conta disso, dessa vontade, desse sentimento, ele foi expulso do céu. Sim. Na terra, ele tentou implantar exatamente aquilo que estava no coração dele, no coração do homem. Porque quando ele disse que ao comer do fruto, Adão e Eva seria semelhante ao Altíssimo, era exatamente o que ele queria. Pronto. Ele foi mentiroso? Eu comecei já. Ele é mentiroso? Não leve em consideração, tá, querido? Não, mas é uma contestação muito interessante, porque muita gente chama ele de mentiroso e a Bíblia descreve A como Bíblia se... diz que ele é o pai da mentira. Detalhe. Se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, Agora entramos no detalhe. Vamos lá. porque eu não posso negar a minha regra de fé. Eu sou um pastor Sim, evangélico, óbvio. tá? Então eu, em hipótese alguma, eu posso acreditar que o diabo não seja um mentiroso. Mas quem foi que disse isso? Porque em nenhum versículo da Bíblia tem mentira de Satanás. Tem um versículo que diz, e não é atribuído a ele, tá? Não, ele- eu tenho uma certa maturidade e conhecimento para saber que o versículo que diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, não Sim. está sendo atribuído ao diabo, tá? Ótimo. Porque desde os meus primórdios, desde o meu berço da fé, eu cresci acreditando e fui ensinado Que a que mentira o diabo era o veio pai dela. para matar, roubar e destruir. Sim. Esse versículo não tem nada a ver. Agora, o diabo, como pai da mentira, eu acredito que ele realmente seria o pai da mentira, porque ele é contra todas as verdades e a verdade é Cristo. Não. Bugou. Não, agora vamos nos detalhes. Olha só, tem vários versículos que a Bíblia descreve, desculpa tomar a fala, em referente a alguém dizendo que Lúcifer, que a pessoa que representa, porque particularmente eu nem acredito mais no Satanás, que é na existência dele, mas não consigo ver mais essa figura existencial. Ela é proliferada enquanto mais nas congregações falamos dele, mas
Eu, particularmente, não consigo ver mais a existência de Lúcifer, a existência do diabo. É mais uma nomenclatura e uma formalidade que colocaram. Então, diabolizar-se é uma ação sua em cometer determinados delitos para justificar entre o plano humano e o plano espiritual. Vamos entrar nessa vertente. Ficou não. Então, assim, mentiras pronunciadas por Lúcifer, assim como Davi pronunciou mentiras, assim como Paulo falou de coisas que não conhecia, e dentre outros, eu não vi. Eu já li a Bíblia algumas vezes na sua totalidade e não vi isso. E trazendo as razões espirituais, eu digo pra você com um pouco mais de veemência, Lúcifer não é mentiroso. Essa pessoa que representa essa diabolização, ele não é mentiroso. Porque todas as vezes que foram pronunciadas falas da qual corroboram que tenha sido ele, não há mentiras. Desde o Jardim do Éden até as finalizações do dia, não existe mentira. Agora sim, ele é muito perspicaz. Se essa figura realmente existiu como personificação, ele é muito perspicaz, mas mentiroso não. Eu adoro esse silêncio dele. Fala, e o diabo mentiu? Eu tô achando que você tá defendendo. Eu tô como advogado, porque realmente, de fato, nós aqui temos a ideologia. O tema desse vídeo É deveria quem é? ser o advogado. Não, não é o advogado. Eu vou botar como tema. O advogado do diabo. Não é possível. Mas assim, ele não tem essa... Você fala com ele, você tem um Deus é mais. O interessante é que sempre quando ele chega para pronunciar alguma coisa, e existe algo que eu eu nunca vi falar nas igrejas. Marcelo. Porque Lúcifer, ele fez algo que é extremamente perspicaz e ninguém pronuncia. Ele usou a verdade contra a verdade. E a verdade prevaleceu. Eu achei isso tão incrível, tão transcendental, que é enquanto ele vai usar a verdade que é a Bíblia, escrita, a palavra, contra Jesus, que é a verdade em vida. A própria palavra. Ele é a palavra vida. E detalhe, Lúcifer foi imperante a ele falar, você pode dar ordens aos seus anjos, porque é a verdade. E em todas as ocasiões que ele confrontou a verdade com a verdade em Cristo prevaleceu. Para você ver que quanto o Lúcifer sabia em ser verdadeiro, a tal ponto de qual verdade é que prevalece. Muita separação tem em Cristo. A verdade da verdade, ele pronuncia dessa forma. E raros são os pastores. Particularmente, eu já tinha uma gravação muito de pastores, nunca ouvi falar. Ele é hiper superior. Deus é comigo. Ele já achou o assunto aqui? Deus é comigo. Mas assim, a verdade não é a Bíblia, e sim a verdade era Cristo. Então, quando ele confrontado, o próprio Cristo confrontado com a verdade, Cristo prevalecia nos seus argumentos. Por favor. Utilizar da verdade É o mecanismo para diabólico. invalidar a própria verdade é ser contra a verdade. Pronto, não é mentira. Não é uma mentira. Ele não poderia usar mentira contra Se Cristo. apoderar da verdade Sim. para invalidar essa verdade é ser contra a verdade. Contra a E verdade. tudo que é oposto ao que é verdadeiro é mentiroso. Não, é perspicaz. Porque mentira é quando você vê X coisa ou você fala de algo que não tem, não é real. Você sabe que não é real. E isso é o conceito da mentira. Se Lúcifer, no Éden, observe bem, Vamos. isso aqui... Esse daí é o básico, Não, viu? isso aqui não É inaceitável pra encontra ele. em lugar nenhum. Verdade é legal. Olha só. Se Lúcifer sabia que transgredindo uma ordem de Deus, Sim. a humanidade desobedecendo a Deus cometeria pecado e estaria em condenação, ele vai fazer, você falou muito bem, ele Claro. utilizou de uma verdade, Não usou de uma mentira. Vamos lá. ele se apoderou de uma verdade para influenciar Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Pronto. Cara, Legal isso aí. A gente vai cara, ficar o dia todo aqui agora. é muito claro isso aqui. Por quê? Porque ele realmente é um ser extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E tem gente que diz que vai pisar Na cabeça da serpente. do diabo, vai pegar no chifre e vai ralar o focinho no chão. Tem gente que é meio atribulada. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Tem gente que não sabe com quem é que está lidando. A Então, brincadeira é pesada. observe bem. Ele sabia que se apoderando e utilizando dessa ferramenta, a verdade, Que é a palavra escrita. ele faria com que, de uma forma sutil, sagaz e astuta, ele faria com que a humanidade se corrompesse
no caminho da verdade. Pronto, tá aí. Ele falou a verdade. Detalhe, o que é mentira para ser contraditório, o contraposto da verdade, antagonista. A verdade é propriamente dito você falar algo que é consistente com aquilo que você sabe. Então você disser que uma folha é verde, isso é uma verdade. Se você disser a folha é verde, mas eu estou dizendo para você que é mentira, isso é mentira. Mas quando se Se faz... você disser que é azul, desculpa. Quando eu utilizo de uma verdade para fazer outro se corromper no caminho da verdade... Continua sendo a verdade. Ele tentou fazer isso com o próprio Cristo. Porque Cristo... Rapidinho, dando pano pra manga. É possível que nós venhamos a debater esse assunto posteriormente. Mas assim, o que fica de fato é que ele não tem mentiras relatadas nele no livro da Bíblia, na nossa Bíblia. Ponto. Não tem argumentos em referente. Quem falou que ele era o pai da mentira foi sempre outras pessoas. Então eu posso dizer que Lúcifer é pai de todas as mulheres. Ou pai de todos os homens. Isso é uma mentira. Então dizer sobre ele é um fato. O que estamos levando em contestação é dizer qual foi a mentira que Lúcifer contou. Porque até então, Lúcifer ou o diabo, que é personificação depois de grego, ele era azul e daí por diante, as metamorfoses que nós criamos nele e personificamos a mentira nele é outro detalhe. Em relatos, ele nunca, até então relatado na Bíblia, ele não usou mentira, ele não falou que era X sendo Y. Então, mecanismo na mentira, não. Mas atribuído a verdade nele, essa realmente ele sempre usou, inclusive ele debateu verdade contra verdade. Isso é perspicácia, ele é muito perspicaz, eu de fato não tenho como discordar. Mas a Bíblia pode ser usada para vários mecanismos diabólicos, entendeu? E você pode se diabolizar se usando nesse mecanismo, porque o fato de você ser perspicaz para mostrar seus interesses, mesmo lendo a palavra, você está usando o mecanismo de artifício para convencimento daquela pessoa aos seus interesses. Seja ele qualquer que seja, não vou exemplificar. Dízimo. Aí eu também tenho outras coisas. Adultério e daí por diante. E quem mas mente condenar a é filho... humanidade. Então tá. Quem mente é filho de quem então? Não é filho de Deus, porque sem Deus, é por isso que eu acredito que não há outro detalhe, só não existe Deus. A figura do diabo para mim não existe. Olha a pergunta que ele fez e olha a resposta. A figura do diabo não existe, é que sem Deus não há. Porque ele é. Mas tem que ser filho de alguém. Não é filho, não precisa pertencer a uma cascata de uma casta de anjos ou qualquer outra condenação. Porque literalmente sem Deus não há outro E caminho. por que é que o escritor vai escrever dizendo que quem mente é filho do diabo? Ele escreveu, a grosso modo, assim como todo mundo acredita que o reino de Deus é o paraíso grego. Isso aqui vai trazer alguns comentários aí, porque coloca aí alguns versículos, tá? Me ajuda. Vai passar. Não, é porque a gente não ensaiou também, então ele está aqui falando, óbvio, que ele vai ter que expor a opinião religiosa, evangélica, em geral. Eu não vou dizer que eu não sou evangélico. Sim, eu sou evangélico por tudo que eu vivi, entendeu? Porém, existem esses contrapontos. O assunto é só interessante para debater em mesas. Você já é bispo, apóstolo? Nada, misericórdia, não tem interesse, sou irmão apenas. Então, assim, na minha perspectiva e na minha forma, eu não vi perdão. Na minha perspectiva e na minha forma de visualizar isso, eu não vi o Lúcifer mentir. E essa perspicácia dele ainda causou um dano maior, porque segundo a nossa palavra, ele trouxe 75% de perda do paraíso, a terça parte do céu. Então pensa só, ele contaminou as pessoas com um determinado tipo de conduta ou tipo de interesses, contaminou os anjos com um determinado tipo de interesse e retirou. Deus não houve meio termo com Deus para dizer que estavam expulsos e tirou a terça parte dos céus condenado pelos ideais de Lúcifer. Então, ele usou sempre de verdade, mesmo porque acredita-se que lá não há mentira. Advogado do diabo. A gente vai preparar outro vídeo. Nesse momento, a gente vai finalizar o vídeo. É algo surreal e eu vou esperar ele preparar argumentos pra gente conversar sobre. Eu entendi porque que ele me pegou de surpresa, porque ele, ó, já vem estudando. Eu já conhecia. Na verdade, já é familiar, né? Lúcifer. O interessante é que na Bíblia luciferiana, agora eu vou te falar talvez um adendo. Tem muitas mentiras contadas na nossa Bíblia também, mas na Bíblia luciferiana, ele faz você entender com veemência que você é filho de Deus. Acredite, quem leu já sabe. A Bíblia de Lúcifer, a Bíblia satânica, conforme diz, ele potencializa o ser humano para conquistar tudo aquilo que realmente pertence a você. Não é conquistar o que é dos outros. Não existe mais ou menos uma formalidade de pecado.
Então ele faz com que você, humano, nós, nos potencializemos para que venhamos a conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Então se você é um fracassado na sua vida, ele potencializa você a ser um cara de sucesso. Ele não diz em momento algum se o sucesso é um diabólico ou o sucesso é isso. Ele diz a você que você tem todo o potencial para conseguir. Porque é embasado na Bíblia que você tem 2 pernas, muitas das vezes, tem 2 braços. E mesmo pessoas que têm deficiências físicas ou deficiências mentais, ele consegue progresso na sua própria vida de forma que você não vire uma pessoa necessitada. De contraponto, a Bíblia faz essa separação. Que você é igual ao seu semelhante. Perdão, você é similar ao seu semelhante, não igual, porque você igual é exatamente igual. Mas quando ele fala que ele fez a nossa imagem de semelhança, ele fala que assim como eu tenho 2 pernas, você tem 2 pernas. Assim como você tem 2 braços, você tem 2 braços. E Lúcifer, já propriamente dito, Lúcifer, ele trata o ser humano como bonecos de barro. Isso aí em outras escrituras. Você falou que é Lucifer. É Lúcifer. Agora já sei. Morningstar, Estrela da Manhã, tem vários nomes. Agora já sei O Lúcifer com quem você tá falando. Não, assim, ainda mais das informações. Então, assim, hoje a gente encerra por aqui. Nós encerramos o vídeo por aqui, mas esse vídeo vai ter a parte 2, com certeza, que eu quero ver. Sem sombra de dúvida. Eu achei injusto trazer o assunto à tona Sem assim. sombra de dúvidas. Eu prometo pra vocês que eu vou dar um banho nele. Vou aguardar por isso. Vou dar um banho nele. Feliz nesse momento, gente. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Amém. Isso aqui, ó. Ah, só falei.